Tudo aquilo que a gente fala comunica quem a gente é. E as nossas palavras podem aproximar ou afastar as pessoas. E é uma decisão sua abrir a boca e falar. É você quem escolhe as palavras. A sua escolha vai determinar se as pessoas vão querer ficar do seu lado ou se elas vão precisar se afastar de você. Na aula de hoje, aqui do Novo Dia, eu vou compartilhar com você mais uma história para que você aprenda como falar com as pessoas, porque é isso que vai te tornar uma pessoa agradável. Saber falar da forma certa vai abrir os caminhos que você precisa para chegar onde tanto deseja. Portanto, prepare seus ouvidos e o seu coração. Está começando o Novo Dia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento. E eu estou aqui mais uma vez cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento com você. Aliás, muito obrigado por você estar aqui mais um dia, mais uma manhã. Eu não sei exatamente que horas que você está vendo esse vídeo, pode ser de noite. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. O importante é que você está aqui aprendendo mais um pouco, mais uma lição do livro das histórias eternas e aplicando isso na sua comunicação, no seu posicionamento para que você se torne cada dia mais uma flecha afiada. Flecha não para, flecha não dá ré, flecha vai até o alvo, flecha só para no alvo. É por isso que nós estamos aqui mais um dia aprendendo e hoje eu quero te contar uma outra história aqui. É do livro das lições eternas, né? Você aprendeu ontem, falei sobre José, sobre os irmãos dele, como os irmãos reagiram diante do sonho dele, né? Quantas pessoas reagem mal ao nosso sucesso, àquilo que a gente fala, ao nosso projeto, ao nosso sonho. Agora, a forma como a gente reage a elas é que vai determinar o nosso sucesso. A forma como a gente reage a elas é que vai determinar se a nossa conexão será boa ou ruim. Por isso, flecha. E eu tenho um compromisso com você de estar aqui te ensinando, compartilhando conhecimento com você. Pense muito bem antes de falar. A história que eu quero contar hoje está em 1 Samuel 25. É um momento em que Davi, ele ainda não era rei de Israel, mas ele já tinha matado Golias. Ele era, portanto, um herói nacional. E nessa época ele vivia fugindo do então rei Saul. E ele tinha um grupo, um exército que o seguia, que era fiel a ele, que batalhava com ele. Nessa época, Davi vivia de um lado para o outro, protegendo os fazendeiros, os homens do campo, as famílias. Era um momento de preparação para que um dia ele se tornasse rei. Ele não sabia exatamente, mas ele estava sendo preparado para ser o maior rei de Israel. E havia, naquela época, na região onde Davi trabalhava, onde ele vivia, um casal chamado Nabal e Abigail. E Nabal era um homem rico. Ele era um homem muito rico, ele tinha prosperado, ele era dono de terras, ele gostava de dar banquetes. E um dia, Davi mandou um de seus soldados ir até Nabal e fazer um pedido. Olha, como eu estou aqui há muito tempo protegendo as suas terras, as suas posses, será que você não poderia dar para a gente um pouco de comida? Esse foi o pedido de Davi. Davi estava querendo uma retribuição. Olha, eu estou aqui há tanto tempo protegendo, não deixando que nada aconteça na sua terra, você pode me agradecer dando para a gente comida? Só que Nabal, ao ouvir o pedido dos soldados de Davi, reagiu de um jeito que eu não recomendo a ninguém. Eu vou ler o trecho para você. 25, 10 a 11. Diz assim, eu vou ler o 9. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Eu vou ler aqui. Antes, eu vou voltar no 8 para você entender o que a Bíblia diz sobre o pedido. Vão ao Carmelo falar com Nabal, estou lendo 5, e perguntem-lhe em meu nome como está. Olha só, como é que você está? Tudo bem? Ele vai pedir uma coisa depois, mas ele não chega pedindo, ele fala, pergunta como ele está, se está tudo bem. Olha que dica aqui para a gente se relacionar com as pessoas. Digam àquele afortunado, digam isso que eu vou dizer agora, aquele homem rico, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Olha que lição de comunicação. Davi não chega pedindo. Davi pergunta, como você está? Meu desejo é que tenha paz para você, paz para a sua casa, paz para os seus negócios. Ele agrada com palavras Nabal. Soube que está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos. E nada lhes faltou durante o tempo em que estiveram no Carmelo.
Pergunte aos seus moços e eles dirão, eles vão confirmar o que eu estou te dizendo. Portanto, os meus rapazes encontram favor em sua presença. Ou seja, assim como eu tratei bem os seus funcionários, trate bem os meus. Encontre favor na sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que tiver à mão. Foi pedir uma ajuda. Foi agradável, foi legal. E isso aqui é uma grande lição, porque às vezes nós vamos agir certinho, mas no nosso caminho vai passar um Nabal. E aí Nabal responde assim: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Você acha mesmo que eu vou pegar o que eu tenho de comer aqui e dar para os seus trabalhadores, para os seus soldados? Que isso? Quem é você? Quem é teu pai? Então Nabal, ele agiu de uma forma completamente irracional, como muitos de nós agimos às vezes. A gente acha um absurdo o que a pessoa está falando. E aí a gente reage diante daquele absurdo. A pergunta é, quem te controla? O seu propósito ou as suas emoções? Isso é forte demais. Porque quando as emoções nos controlam, a gente reage a qualquer provocação, a qualquer pergunta absurda, a qualquer colocação com a qual a gente não concorda. Agora, quando o nosso propósito nos governa, quando o nosso propósito nos guia, a gente respira fundo e pensa antes de falar. As suas palavras, o que você faz, tudo isso vai comunicar quem você é. Por isso você precisa responder às pessoas de forma adequada e não conforme elas merecem, conforme você acha que elas merecem. Porque tem muita gente criando problema no trabalho, na igreja, na faculdade, na escola, porque não sabe responder às pessoas. Ah, mas ele mereceu. Ah, mas eu sou assim mesmo. Que bobeira. Você é assim mesmo? Não vai evoluir nunca? Não vai melhorar nunca? Não vai nunca apurar, polir a forma de falar? Vai ser sempre um bronco? Uma pessoa grosseira? Sempre? Vale a pena? Está feliz de ter chegado onde você chegou? Não quer chegar mais longe? Não quer realizar? Não quer ter pessoas do seu lado que consideram ser agradável caminhar contigo? É muito melhor escolher as palavras. Que você mostra que domina as suas emoções. Isso é fundamental para você ser feliz, tá? Quem não controla as emoções não vai longe. É aquela pessoa que está sempre brigando, sempre reclamando, sempre frustrada, sempre colocando a culpa nos outros. Não controla a própria emoção e sofre dia após dia por causa disso. Agora, quem é comandado, quem é governado pelo seu propósito, pela sua missão, pelo senso de responsabilidade, pela sua mensagem, essa pessoa calcula o que vai fazer. Porque ela sabe que ela vai ser analisada, julgada, aprovada ou reprovada pelo que ela fala, como ela fala, quem está do lado dela, com quem ela anda, como ela se veste. Ela sabe se comunicar de forma estratégica porque ela tem um objetivo e ela quer alcançá-lo. E é para isso que você está aqui, Flecha. Para aprender a se comunicar de forma estratégica, para aprender a se posicionar da forma certa, para aprender que Nabal é um exemplo péssimo. Que embora ele fosse afortunado, rico, bem-sucedido, casado, tivesse bens, ele não era uma pessoa que sabia tratar os outros. E quando você trata mal os outros, quando você dá resposta atravessada, por qualquer motivo que seja, você está causando arranhões na sua marca pessoal. Ah, não, mas ele mereceu, ele pediu. Que bobeira isso. Isso é um pensamento medíocre de pessoas que não avançam. Na imersão à chave de ouro, que eu falo sobre posicionamento, sobre branding, eu apresento uma aula que é a mentalidade flecha. E eu faço um contraponto entre a mentalidade medíocre, que é a nota 5, o meio do caminho, sabe? Aquela pessoa que faz, mas não faz bem feito, e que vai passar o resto da vida reclamando e falando que não teve sorte. E existe a mentalidade flecha. Tudo começa na forma como a gente pensa, porque o que a gente pensa determina como a gente vai agir. Por isso que eu estou compartilhando com você aqui essas lições do livro das histórias eternas, para que essas verdades possam estar fixadas na sua mente e você comece a pensar da forma certa. Portanto, reagir a algo absurdo com a sua fala não é inteligente. Há outras formas de evitar o mal, há outras formas de combater.
do que chegar e revelar a sua incapacidade de lidar com as emoções diante dos outros. Então, também não vamos confundir as coisas, né? Se tem alguém fazendo alguma coisa de errado na sua frente, é óbvio que você vai agir para impedir o erro. É óbvio que você vai corrigir a pessoa. O que eu estou chamando a atenção é para a forma como você vai falar. Porque tem muitas pessoas que vão agir assim: você é burro, já te falei 1000 vezes e você não aprende. Você acha que eu vou te ajudar? Você não merece. Precisa esse tipo de comunicação? Não. Você pode falar de outra forma. Olha, no momento eu não vou poder te ajudar. Sinto muito, mas agora não dá. Controle as suas palavras, porque as suas palavras são sementes. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Aprenda a falar da forma certa. Aprenda a ser uma pessoa agradável. Tire as palavras negativas e coloque as positivas. Se você não tem nada de bom para falar, simplesmente não fale, está tudo bem. Siga a sua vida, sendo agradável, ajudando a construir, apoiando as pessoas. Sabe uma coisa que é tão difícil hoje em dia? Alguém que dá bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes eu passo pelas pessoas, eu faço esse exercício com frequência e falo bom dia, e a pessoa não me responde. Aí o ser humano tem uma tendência: ai, que pessoa grosseira, não falou comigo. Não dou mais bom dia para ela também. Essa é a forma certa de pensar? É claro que não. Eu continuo dando bom dia. Ainda que a pessoa não me responda nunca, eu vou continuar mostrando para ela que eu sou uma pessoa educada, que eu trato bem até quem eu não conheço e que, apesar da não resposta dela, eu continuo sendo quem eu sou. Então não é porque o outro não me dá bom dia que eu vou parar de dar bom dia. Eu vou continuar dando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou continuar sendo uma pessoa agradável, porque as flechas são assim. Porque é assim que você abre as portas, porque é assim que você abre caminho onde não tem. É usando a palavra na hora certa, diante da pessoa certa, da forma certa. Quem tem o poder de controlar as palavras é você. Porque é você que pensa, é você que decide falar, é você que fala. Controle as suas emoções para que elas não assumam o controle da sua vida. Deixe que a sua missão, o seu propósito, a sua mensagem fale mais alto. É assim, flecha, que você vai ser visto como uma pessoa agradável, porque você controla aquilo que você fala. Como eu disse ontem, eu vou repetir aqui: ninguém quer estar do lado de uma pessoa que reclama de tudo. Ah, não, mas é porque eu tenho um senso crítico. Besteira, bobeira, tá pensando errado. Ninguém quer estar do lado de alguém negativo. Ah, não, mas a vida é assim. Agora eu vou ter que ser super animado? Não, bobeira. Se acha que alguma coisa vai dar errado, você vai e fala: olha, eu acho que você deveria considerar uma possibilidade. Eu já vi pessoas que fizeram dessa forma e não funcionou. Você traz um argumento para a pessoa. Isso é muito melhor do que falar: não vai dar errado, você é burro, não vai conseguir. Duvido. A gente pode falar a mesma coisa, entregar a mesma mensagem de diversas formas. O exercício que eu te proponho aqui, que eu comecei propondo ontem, estou fazendo hoje, é: saiba escolher as palavras, porque as palavras são também uma forma de você ser analisado, julgado, reprovado ou aprovado. Tudo que você diz comunica quem você é, e as pessoas vão querer ficar do seu lado ou vão querer fugir do seu lado de acordo com aquilo que você fala, de acordo com aquilo que você faz, com quem você anda, como você se veste. Por que abrir a boca para falar algo que não vai acrescentar nada na vida dos outros e nem na sua? Ah, porque eu tenho opinião. Ah, porque eu sou sincero. Besteira, né? Isso até hoje não te trouxe nada de bom. Isso até hoje não te abriu nenhuma porta. Isso até hoje não te colocou em nenhum ambiente estratégico. Até hoje. Isso nunca te favoreceu. Então deixa isso para trás. E passe a escolher as suas palavras. E passe a fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero ler para você um versículo aqui que é muito, muito bom. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. O apóstolo Paulo está dando essa lição para a gente, que a sua palavra tenha graça. A graça aqui não é o humor, né? Não está falando para você fazer os outros rirem, não é isso. Mas é não ter peso. Não ser aquela coisa pesada que faz mal, que tenha graça, que seja agradável e que você saiba responder a cada um. Tem uma coisa muito interessante, eu quero usar isso para finalizar a nossa aula de hoje e te pedir antes disso, né? Se você não se inscreveu no canal
A hora é essa. Aperta o botão inscrever-se aqui embaixo, curta esse vídeo também, porque com esses 2 cliques você está ajudando com que essa mensagem chegue a mais pessoas. O YouTube entende que é bom e começa a entregar para mais pessoas. E mais pessoas, por meio desse conhecimento que vem do livro das histórias eternas, vai transformar a mentalidade e as ações das pessoas. Então curta, compartilhe, manda um link para amigos e amigas. Eu quero te contar algo que recentemente ficou muito nítido diante de mim. Eu sou jornalista por formação, eu trabalhei 17 anos como repórter, trabalhei em grandes jornais no Brasil, eu trabalhei escrevendo histórias, apurando, conversando com pessoas importantes, com anônimos. O meu trabalho era ir para o jornal, ouvir, entrevistar, escrever. E eu amo e amei fazer tudo isso. Eu tenho um orgulho imenso de ter sido repórter um dia e sou jornalista até hoje. O ponto é que, como eu fui trabalhando em grandes jornais, em que eles sofriam com a concorrência, a gente tinha muita pressão. E você deve saber muito bem o que é isso. Se você trabalha num lugar que precisa vender, que precisa vencer a concorrência, você trabalha sob pressão. O seu chefe está o tempo inteiro dizendo, faz isso, vamos melhorar, dedique-se mais. A gente precisa bater a meta. Se não bater a meta, vai ter demissão. A gente trabalha. E eu trabalhei por muitos anos debaixo de uma pressão enorme e debaixo de ameaças. Sim, assédio moral, sim. Tudo isso fez parte da minha trajetória. Eu aprendi com as pessoas gritando, vambora, faltam 5 minutos, está errado, você não sabe escrever. E eu fui me aperfeiçoando debaixo de gritaria. É óbvio que isso não é o todo, né? Eu trabalhei com pessoas muito agradáveis, grandes professores, grandes mestres, grandes jornalistas, mas a gente sempre vai lembrar dos momentos difíceis de pressão, de cobrança. E aqui está a lição que eu quero deixar com você para a gente encerrar a aula de hoje. Porque depois de um determinado tempo aprendendo, você começa a ensinar. Depois de adquirir experiência e conhecimento, você começa a compartilhar isso com as pessoas. E hoje eu faço isso. Hoje eu compartilho conhecimento, hoje eu ensino, hoje eu dou aula, hoje eu tenho curso. Hoje eu sou mentor de comunicação. E tem uma frase. Hoje eu sou chefe de uma equipe de conteúdo. E tem uma frase que eu não esqueço. E eu quero compartilhar com você. Não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo. Não é porque você venceu na vida apanhando, se tornou uma pessoa dura de coração, que você tem que ensinar para as pessoas gritando com elas. Não é porque você é próspero, não é porque você é um exemplo na sua área, não é porque você tem terras que você vai ser como Nabal, personagem da nossa história, que desdenhou de uma oportunidade que surgiu para ele. Ele não tinha noção, talvez pela dureza do coração, talvez pelas escolhas erradas da vida dele, de que diante dele estava o futuro rei de Israel pedindo um favor. E eu até acredito que Deus deu a Nabal uma oportunidade de ajudar um homem que seria muito importante naquele tempo e até hoje é o maior rei de Israel, e Nabal desprezou. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa da sua grosseria com a sua palavra. Nabal fechou uma porta de prosperidade, de parceria com o próximo rei. Ah, mas ele não sabia, Daniel. Como é que ele vai julgar? Como é que a gente vai julgar ele se ele não sabia que ele seria o próximo rei? Simples. Faça o bem a todo mundo. Fale de forma agradável com todas as pessoas. Seja uma flecha. Seja a nova influência que esse mundo precisa. Seja a luz onde tem escuridão. Nabal teve a oportunidade e desprezou com as suas próprias palavras. Não despreze as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Não despreze as oportunidades boas da vida por conta daquilo que você sente e você vai e fala. Controle as suas palavras, desde que a sua missão, o seu propósito e a sua mensagem falem mais alto, para que você possa chegar longe, flecha. Você vai precisar enxergar o caminho, adquirir conhecimento, é o que você está fazendo aqui agora, e falar da forma certa. Falando da forma certa, a gente abre as portas certas. Espero que você tenha gostado da história de hoje, da aula de hoje. Eu falei nessa semana sobre como falar da forma certa, como ser uma pessoa agradável. E na semana que vem eu volto com mais histórias, com mais lições, com mais direcionamento, para que a cada dia você se torne uma flecha afiada, para que a cada dia você seja a nova influência que esse mundo tanto precisa. Para finalizar, eu peço que você pegue o link e compartilhe com amigos e amigas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem do bem. A gente vai se ver em breve. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Eu te desejo, flecha, saúde e paz.